Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estiver vendo esse vídeo no mesmo dia que a gente está lançando ele, uma feliz Páscoa, né? Da nossa família pra sua. Meu nome é Clara. Eu sou o Rafa e esse é o nosso especial de Páscoa. Antes de a gente começar, eu vou pedir para vocês seguirem e se inscreverem tanto no meu canal como no canal da Clara, que está aqui na descrição. Me sigam, eu sou muito fofa. Segue a gente também nas nossas redes sociais, que vão aparecer bem aqui embaixo. Será que elas vão aparecer? Espero que sim. Vão aparecer sim. E a gente vai começar esse vídeo com uma pergunta. Vocês sabem quem foi Jesus Cristo? Se você tá pensando naquele cara alto, loiro e de olhos azuis... Talvez devesse assistir esse vídeo até o final, né? Certamente. Eu acho. Certamente. E na verdade, assim, a gente resolveu gravar esse vídeo porque, obviamente, Jesus Cristo é uma figura muito importante, tá? Vai todo mundo almoçar com a família, eu vou fazer um bacalhau hoje, né, por causa da Páscoa. E é evidente que ele é uma figura muito importante do ponto de vista religioso, né? Jesus é Deus, parte da Santíssima Trindade, por exemplo, para o protestantismo, para o catolicismo, é profeta para outras religiões, mas hoje a gente veio falar aqui de um Jesus que de forma alguma quer se opor a esse Jesus religioso, mas de certa forma apresentar uma outra perspectiva sobre essa figura que é, sem dúvida nenhuma, super importante. E essa perspectiva é uma perspectiva histórica, né? Nós dois somos professores de história e a gente veio aqui para apresentar o Jesus histórico. Jesus Cristo nasceu em Belém, embora sua família seja de Nazaré. Belém era uma cidade que ficava na província da Judéia, ocupada à época pelo poderoso Império Romano. A sua família estava viajando de Nazaré a Belém para participar de um censo, algo muito comum no Império Romano, onde um magistrado romano, normalmente um censor, ia até uma cidade para calcular as riquezas do Império Romano. Jesus Cristo foi uma figura que viveu e morreu com muita simplicidade. Filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, ele mesmo, desde cedo, foi ensinado no ofício da carpintaria. Bom, e simplicidade foi, sem dúvida, o que mais marcou a vida de Jesus Cristo, né? Como o Rafa falou, era uma figura absolutamente simples, que fazia um trabalho relativamente simples numa sociedade que no Império Romano era extremamente desigual. A sociedade do Império Romano, na realidade, é um dos nossos grandes exemplos de sociedades muito hierarquizadas, né? A gente tinha ali as diferenças entre patrícios e plebeus, a gente tinha uma grande concentração de terra que fazia com que a riqueza não chegasse de fato para todo mundo. E Jesus, nessa sociedade extremamente hierárquica e totalmente desigual, ele foi a voz da simplicidade. Ele foi mais do que a voz da simplicidade, ele foi a voz de todos aqueles que viviam à margem dessa sociedade, né? De uma sociedade, inclusive, que além de extremamente desigual do ponto de vista social, era também muito injusta do ponto de vista político. Como o Rafa já falou, a Judéia era anexada, né, do Império Romano, e o Império Romano, na prática, estabelecia uma política de domínio absolutamente injusta e intensa sobre esses territórios, né? Existia um acordo, por exemplo, que Jesus vai denunciar muito ao longo de sua vida entre os fariseus e os pretores romanos para garantir a dominação ali da Judéia, e na verdade é essa mensagem que Jesus vai passar ao longo de toda a sua vida. A mensagem de uma pessoa pobre, carpinteira, simples, que luta contra as injustiças de um sistema totalmente desigual do ponto de vista social, que luta contra as injustiças do domínio político e que se coloca, sem dúvidas, como a voz dos marginalizados e dos excluídos, né? Não à toa, a gente tem uma série de passagens da Bíblia em que Jesus, por exemplo, está defendendo pessoas da fome, está defendendo pessoas do sofrimento, está defendendo pessoas de serem apedrejadas. Sem dúvidas, alguém que andou nas margens, né? Que defendeu mulheres, que defendeu todas aquelas pessoas que de alguma forma eram colocadas à exclusão de uma sociedade que ele mesmo caracterizou não apenas como injusta, mas justamente por ser injusta como hipócrita, né? Com certeza. E é exatamente por isso que Jesus vai morrer. Justamente por contestar toda essa hierarquização da sociedade romana, e mais do que isso, por contestar toda a hierarquização da própria religião pública de Roma, que defendia um modelo de sociedade extremamente patriarcal, centrada na figura do que era conhecido no Império Romano como o pater familias,
que era, obviamente, o patrício, o patriarca daquela família. A morte de Jesus ela é motivada tanto pela sua oposição aos acordos travados por fariseus e autoridades romanas pela liberdade de culto do judaísmo e, sobretudo, ao fato de que os judeus, nesses acordos, eram obrigados a pagar pesadíssimos impostos às autoridades romanas, mas também pelas suas pregações, que ameaçavam direta e frontalmente a figura do imperador. Acreditava-se em Roma que os patrícios descendiam diretamente de uma divindade, enquanto o restante da população, fossem os não-cidadãos de Roma ou mesmo os plebeus, eram pessoas comuns. Quando Jesus Cristo propõe que todos somos irmãos em fé, ele está propondo a ideia de que o imperador e o mais reles e comum carpinteiro são a mesma pessoa. A mensagem de igualdade que Jesus Cristo passa fere frontalmente a estrutura rígida do Império Romano. E vai ser exatamente por isso que Jesus vai ser julgado pelo pretor Pôncio Pilatos e vai ter comutada a pior pena dentro do Império Romano, que é a pena pela morte na cruz, a pena de crucificação. E, bom, quando Jesus, defende essa noção de que todos são irmãos em fé, o que ele está dizendo é o seguinte, basicamente: o que vale não é quem você é nessa hierarquia social extremamente rígida. O que vale não é se você é mulher, o que vale não é se você é marginalizado. O que vale, na verdade, é se todo mundo compartilha de uma mesma crença em Deus. E é nesse sentido, portanto, que Jesus acaba se configurando como essa grande figura, como esse grande personagem que vai defender os pobres, que vai andar com os marginalizados, com os excluídos, que não são poucos dessa sociedade. Jesus é, sem dúvida, uma figura das margens e é, de certa forma, como uma religião das margens que o cristianismo vai, a partir de então, se constituir. Vale lembrar a passagem de Lucas. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nesse sentido, então, o cristianismo vai se configurar como essa religião dos pobres, dos marginalizados e dos excluídos. E ele vai ser duramente perseguido. Não só Jesus vai ter sua pena comutada na cruz, mas vários outros cristãos, até a legalização e a liberdade de culto dentro do Império Romano, serão perseguidos. Para quem é cristão, sabe e conhece as histórias dos martírios, que eram as penas às quais os cristãos eram submetidos pelas autoridades romanas. Esses martírios serviam como o exemplo que os romanos queriam dar de pena para todos aqueles que seguiam o cristianismo. O que eram esses martírios? Muitas vezes as pessoas que eram descobertas como cristãs, elas eram levadas aos coliseus e eram jogadas nos coliseus com um público enorme e eram obrigadas a enfrentar leões ou elefantes estando completamente desarmadas. A ideia do espetáculo era muito simples. Era, por um lado, criar o pânico e o terror nas pessoas que, porventura, se sentissem tentadas a seguir o cristianismo. Por outro lado, era estraçalhar os cristãos, colocando em dúvida o poder do Deus deles. Imagina lutar com um elefante. Acho que não tem luta, né? Eu acho que não tem luta. E aí era óbvio, né? Se você não conseguia vencer o elefante, significava que seu Deus, que Jesus, não era tão poderoso quanto os deuses romanos, como Marte, por exemplo. Um exemplo muito claro disso é o exemplo do apóstolo Paulo, O apóstolo Paulo, ele é um grande perseguidor, antes de ser apóstolo, evidentemente, dos cristãos, Ele perseguia uma série de cristãos. Em alguns livros que ele escreve no Novo Testamento, ele menciona isso, que ele era um grande algoz dos cristãos nessa política de perseguição ao cristianismo, posta a cabo, levada a cabo pelo Império Romano, e ele vai de algoz, de perseguidor a perseguido, quando Paulo, então, se converte numa conversão que algumas pessoas discutem, se foi uma conversão súbita ou se levou, na verdade, muito tempo. Mas, na verdade, ele vai, então, de perseguidor a perseguido, de algoz a vítima, de uma política de absoluta perseguição e intolerância com os cristãos, que faz com que eles sofram todo tipo de violência. Cara, imagina você enfrentar um leão. Bizarro, né? Muito bizarro. É por isso, por exemplo, que algumas das construções em que os católicos foram submetidos a essas torturas, essas práticas de martírio, são hoje considerados patrimônios históricos da humanidade, como, por exemplo, o Coliseu de Roma.
Apesar dessa dura perseguição, o cristianismo vai se expandir rapidamente pelas regiões periféricas de Roma. Por ser uma religião capaz de falar com os perseguidos, falar com os marginalizados e falar com os excluídos, toda essa perseguição não vai surtir efeito algum. Por volta do século IV d.C., em 313 d.C., o imperador Constantino vai aprovar o chamado Edito de Milão, que dá a liberdade de culto aos cristãos para poderem professar a sua fé. No entanto, isso não vai ser o suficiente. Em 380 d.C., o imperador Teodósio I vai promulgar o Edito de Tessalônica. No Edito de Tessalônica, o cristianismo não só recebia a liberdade de culto do Edito de Milão, mas se transformava na religião do Império Romano. Naquele momento, os perseguidores vão passar a perseguidos. Todos aqueles que acreditavam na religião pública de Roma passarão a sofrer duras perseguições pelos cristãos, que haviam sido perseguidos por mais de 350 anos. Você é tão inteligente. Obrigada. Eu acho você muito esperto. Obrigada. Eu fico ouvindo você falar e fico assim, meu Deus! Ela é inteligente! Você vai cortar isso, né? Não, eu vou colocar isso no vídeo. E é a partir disso, então, que o cristianismo acaba se desenhando como uma espécie de religião hegemônica. Aliás, uma espécie não, né? Uma religião hegemônica no mundo ocidental, que vai se consolidar muito a partir da Idade Média, até que hoje em dia, né, o cristianismo é, sem dúvidas, a maior religião do mundo. Não à toa, Jesus Cristo foi até 2016 o assunto mais pesquisado no Google. E na verdade, o cristianismo ele acaba tendo esse grande apelo entre as massas populares, entre as pessoas, entre todo tipo de gente, porque o cristianismo fala a linguagem dos oprimidos. Esse é o argumento desenvolvido por um crítico literário chamado Eric Auerbach, que debate como Jesus, sendo um homem do povo, que fala a linguagem do povo e que pensa os problemas do povo, pode ser alguém que pode se identificar com todo esse povo, com todos esses povos diferentes que vivem à margem em diversas realidades distintas. E que, na verdade, encontram em Jesus, evidentemente, do ponto de vista religioso, sim, algumas vezes um profeta, na maior parte dos casos, né, um Deus, no caso do cristianismo, mas que, na realidade, também podem encontrar em Jesus uma figura histórica da mais absoluta relevância da luta contra a opressão, contra a injustiça e pela fraternidade. Esse é o poder da linguagem cristã que o filólogo Eric Auerbach aborda no seu livro Mimesis. Bom, esse foi o nosso especial de Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês podem compartilhar com seus amiguinhos no Instagram, no YouTube, no Facebook, em todos os lugares e deixar o seu like que a gente pediu no início do vídeo. A todos uma excelente Páscoa e que a mensagem de Jesus Cristo, tanto o histórico como o religioso, possam ser preservadas nesse domingo de Páscoa. Um abraço e até a próxima. Beijo, gente! Feliz Páscoa e resgatem sempre, sempre, sempre essa mensagem de amor e luta pela justiça, tá? Um beijo no coração da nossa família pra sua. E é isso, vamos ver se o bacalhau deu certo? Vamos. Eu acho que não deve ter dado, não. Espero que sim. Jesus Cristo nasceu em Belém. Embora a cidade natal dos seus pais, Nossa. Jesus Cristo nasceu em Maria e José. A morte de Jesus é motivada por uma frontal oposição que ele fazia aos